Berlim Ocidental, 1972. Trabalhadores da construção civil operavam escavadeiras pesadas perto da estação Lehrter. De repente, um operário gritou para as máquinas pararem. Ele viu algo estranho na terra. A poucos metros de profundidade, surgiram restos mortais. 2 esqueletos humanos estavam enterrados ali há 27 anos. Entre as mandíbulas, fragmentos de vidro brilhantes chamaram a atenção. O que os peritos descobriram naquele canteiro de obras encerraria uma das maiores caçadas humanas da história moderna. Como o segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich simplesmente desapareceu na noite de 1º de maio de 1945? Porque o mundo acreditou por décadas que ele havia escapado para a Argentina. As respostas vieram através da ciência forense. O que o DNA revelaria sobre o destino do homem que Adolf Hitler chamou de seu camarada mais fiel? Em 1998, a análise genética finalmente encerrou um dos mistérios mais controversos do pós-guerra. 17 de junho de 1900, Wegeleben, Reino da Prússia. Martin Ludwig Bormann nascia em uma família de classe média baixa. O pai era apenas um funcionário dos Correios. Nada naquela infância humilde indicava o que estava por vir. Ninguém previa que ele se tornaria o homem capaz de controlar o acesso ao líder mais temido do século XX. Bormann começou sua trajetória na organização paramilitar Freikorps em 1922. Na época, ele trabalhava como administrador de uma propriedade agrícola. 2 anos depois, seu nome apareceu pela primeira vez nos registros criminais. 17 de março de 1924. Os tribunais prussianos condenaram Bormann a 1 ano de prisão. Ele foi cúmplice de Rudolf Höss, o futuro comandante de Auschwitz, no assassinato de Walter Kadolf. O motivo foi vingança. Acreditavam que Kadolf havia delatado um membro dos Freikorps às autoridades francesas. Na noite de 31 de maio, Höss, Bormann e outros cúmplices levaram Kadolf para uma floresta escura. Ali, ele foi espancado até a morte. Bormann assistiu a tudo. Bormann saiu da prisão em 1925. Ele não era um orador, era um burocrata meticuloso. Entrou para o Partido Nazista em 1927. 10 anos depois, ingressou na SS. No início, trabalhava no serviço de seguros do partido, uma posição técnica e sem brilho. Mas Martin Bormann possuía um talento singular. Ele transformava poder administrativo em controle absoluto. Em 1933, ele foi transferido para o escritório de Rudolf Hess, o vice-líder de Hitler. Ali, a ascensão silenciosa começou. Ele criou uma burocracia gigante, envolveu-se em cada processo de decisão, estabeleceu-se como um filtro. Ninguém chegava a Hitler sem passar por ele. Veteranos da política nazista olhavam com desconfiança. No quadro, via-se um funcionário de seguros sem carisma derrotando generais e ministros. Como ele conseguiu esse poder? Por que o Führer confiava apenas nele? À primeira vista, ele era um secretário, mas na prática, ele era a sombra de Hitler. 10 de maio de 1940, o poder nas sombras estava prestes a mudar de nível. 10 de maio de 1941. Rudolf Hess, o segundo homem na hierarquia nazista, decola sozinho em um caça Messerschmitt. O destino era a Escócia. O objetivo era uma missão de paz não autorizada que terminou em fracasso total. Hess saltou de paraquedas e acabou preso pelos britânicos. O que motivou a fuga de Hess? Ele acreditava que poderia negociar o fim do conflito com o Reino Unido, mas na prática ele apenas cavou sua própria cova política. Para a Alemanha, o evento foi uma catástrofe diplomática. Para Martin Bormann, foi o caminho aberto para o poder absoluto. Em 12 de maio de 1941, Hitler agiu rápido. Ele nomeou Bormann como chefe da chancelaria do partido. Em 29 de maio, um novo decreto transferiu todos os poderes de Hess para as mãos de Bormann. Em 12 de abril de 1943, ele atingiu o topo. Tornou-se oficialmente o secretário do Führer. Aos 42 anos, o ex-vendedor de seguros de saúde controlava a agenda do homem mais poderoso da Europa. A estratégia de Bormann era mecânica. Ele posicionou sua mesa na antessala do escritório de Hitler. Na filmagem da época, nota-se: ninguém passava por aquela porta sem sua autorização. Ele decidia quem Hitler via e quais documentos Hitler lia.
Bormann processava cada papel não militar antes que chegasse à mesa do ditador. Ele carregava sempre um bloco de notas, registrava cada ordem, cada comentário e cada capricho de Hitler. Nada escapava de seu controle burocrático. Em 1º de dezembro de 1942, o controle aumentou. Todos os distritos administrativos viraram distritos de defesa do Reich. Os líderes locais respondiam diretamente a Bormann. Isso significa que ele comandava todo o esforço de guerra civil na Alemanha e nos territórios ocupados. O rastro de crimes é documentado pelos arquivos de Nuremberg. Em 31 de maio de 1941, ele assinou o decreto que levava as leis raciais para o leste. Em 9 de outubro de 1942, ele foi direto. Declarou que a questão judaica não seria resolvida com emigração. A solução seria a força implacável nos campos de extermínio. Ouvia-se o som constante de sua caneta assinando sentenças de morte. Albert Speer, o arquiteto do Reich, descreveu o colega com desprezo. Speer afirmou que, em um regime de homens cruéis, Bormann se destacava pela brutalidade pura. Ele não tinha educação ou cultura. Tratava seus próprios subordinados como se fossem gado. Por que Hitler admirava um homem tão rude? O ditador valorizava a eficiência cega. Bormann executava ordens sem questionar. Como Bormann conseguiu silenciar os moderados dentro do bunker? Ele simplesmente os isolava da presença do Führer. Mas o isolamento tinha um preço. Os eventos aceleraram. O Exército Vermelho iniciou o cerco final a Berlim. O som da artilharia russa já era ouvido nos corredores da chancelaria. Aqui a história entra em sua fase mais sombria. Eram os últimos dias do Reich. 29 de abril de 1945. Berlim estava cercada. Martin Bormann retornou ao Führerbunker com Hitler. O Exército Vermelho avançava quarteirão por quarteirão pelo leste. O Reich de 1000 anos desmoronava em tempo real. Por que Bormann ficou até o fim? A lealdade parecia absoluta, mas a realidade era a busca pelo controle total dos restos do regime. As bombas aliadas caíam sem interrupção. Cidades alemãs inteiras viraram escombros e cinzas. No bunker sufocante sob a chancelaria do Reich, o ar era denso. Hitler ditou suas últimas vontades. Na madrugada de 29 de abril, o documento estava pronto. Wilhelm Burgdorf, Joseph Goebbels, Hans Krebs e Bormann assinaram o papel. No texto, Hitler foi direto. Chamou Bormann de seu camarada mais fiel do partido. Nomeou o subordinado como executor oficial de sua propriedade e bens. Naquela mesma noite, o ambiente mudou para um ritual bizarro. Hitler casou-se com Eva Braun em uma cerimônia civil improvisada e rápida. Mas isso era apenas o começo do fim. Tarde de 30 de abril. O silêncio no bunker foi quebrado por disparos. Hitler e Eva Braun cometeram suicídio. Braun ingeriu uma cápsula de cianeto. Hitler deu um tiro na própria cabeça. Soldados carregaram os corpos envoltos em mantas. No jardim da chancelaria, os cadáveres foram encharcados com gasolina e queimados. Na filmagem da época, nota-se apenas fumaça negra saindo das crateras de bombas. As últimas instruções de Hitler eram claras. Bormann tornou-se o ministro do partido. Ele agora ocupava o posto mais alto na hierarquia nazista. Bormann e Goebbels tentaram uma última manobra. Enviaram emissários para negociar com os generais soviéticos. A resposta de Moscou foi seca. Exigiam apenas a rendição incondicional. Os eventos aceleraram. Noite de 1º de maio. O grupo restante no bunker percebeu que o cerco estava fechado. Eles prepararam uma fuga em massa desesperada. Bormann assumiu o comando nominal dos fugitivos. O plano era técnico e perigoso. Eles deveriam atravessar túneis de metrô inundados até a estação Friedrichstraße. O objetivo era emergir perto do rio Spree. Eles pretendiam forçar a passagem pela ponte Weidendammmer sob fogo pesado. O alvo final era romper as linhas soviéticas e desaparecer na escuridão. Por volta das 23 horas, Bormann saiu do bunker. Ele caminhava ao lado do médico da SS, Ludwig Stumpfegger. Ouve-se o barulho das explosões externas ecoando pelos túneis. Não havia margem para erro. Bormann carregava os últimos segredos do ditador na pasta de couro. A fuga começou. 3 homens caminham na escuridão. Arthur Axmann, líder da juventude hitlerista, e o piloto Hans Bauer carregam um documento valioso, o testamento final de Adolf Hitler. O grupo avança a pé pelos túneis do metrô de Berlim.
Eles alcançam a estação Friedrichstraße e sobem à superfície. O cenário é de destruição total. Vários oficiais tentam cruzar o rio Spree na ponte Weidendammer. Eles se agacham atrás de um tanque Tiger para proteção. No quadro, o tanque avança sob fogo pesado. De repente, um projétil antitanque atinge a blindagem. A explosão é violenta. Martin Bormann e o médico Ludwig Stumpfegger são lançados ao chão pela força do impacto. O grupo não para. Na terceira tentativa, conseguem atravessar o rio. Bormann, Stumpfegger e Axmann seguem pelos trilhos ferroviários até a estação Lehrter. Ali, o grupo se divide. Axmann decide seguir na direção oposta, mas dá de cara com uma patrulha do Exército Vermelho. Ele recua e se esconde. Minutos depois, Axmann cruza uma ponte perto da estação. A luz do luar ilumina dois corpos caídos. Ele reconhece as faces, são Bormann e Stumpfegger. Mas os corpos não foram recolhidos. Eles desapareceram. Ali começou um dos maiores mistérios do século XX. 20 de novembro de 1945. Palácio da Justiça de Nuremberg. O julgamento dos principais criminosos nazistas começa, mas o banco de Martin Bormann está vazio. Sem provas da morte, o Tribunal Militar Internacional decide julgá-lo à revelia. Avisos são espalhados por jornais e rádios de todo o mundo. A justiça convoca o réu, mas ninguém responde. Bormann é acusado de conspiração, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. No tribunal, ouve-se o depoimento de 47 testemunhas. Elas detalham a participação dele no extermínio de judeus e na organização do trabalho escravo. 1º de outubro de 1946, a sentença é lida. Culpado em todas as acusações. A pena é o enforcamento. Mas havia um problema logístico. Como executar um fantasma? As teorias de conspiração ganharam força. O caçador de nazistas Simon Wiesenthal tinha uma certeza. Bormann estava escondido na América do Sul. Em 1964, a Alemanha Ocidental oferece 100 mil marcos por sua captura. O mundo entra em alerta. Relatos de avistamentos surgem em todos os lugares: Austrália, Dinamarca, Itália, Paraguai e Brasil. Na Argentina, diziam que ele vivia como um milionário. Outros afirmavam que ele estava escondido em um mosteiro no Vaticano. Reinhard Gehlen, ex-chefe da inteligência militar, foi além. Em sua autobiografia, ele afirmou que Bormann era um espião soviético e vivia em Moscou. Em 1963, uma nova pista surge. Albert Krumnow, um ex-carteiro, vai à polícia. Ele conta que em maio de 1945, os soviéticos o obrigaram a enterrar 2 corpos perto da estação Lehrter. Um usava uniforme militar. O outro estava apenas de roupas íntimas. No bolso do segundo corpo, encontraram uma carteira de pagamentos da SS em nome de Ludwig Stumpfegger. A polícia agiu. Em julho de 1965, escavadeiras reviraram o local indicado. Resultado: nada foi encontrado. O governo alemão alegou que Berlim estava saturada de valas comuns e cemitérios improvisados. A busca era impossível. 13 de dezembro de 1971. A Alemanha Ocidental encerra oficialmente as buscas por Martin Bormann. Grupos de direitos humanos protestam. A decisão parecia selar o mistério para sempre. Mas o destino reservava um detalhe final. Anos depois, trabalhadores de uma obra civil começaram a cavar o solo de Berlim. Eles não buscavam criminosos, apenas preparavam o terreno, mas o que encontraram sob a terra mudaria a história oficial. 7 de dezembro de 1972. O mistério finalmente encontrou seu fim sob o concreto.